Bom, nesse vídeo de hoje quero falar aqui sobre um ponta direita que alguns jornalistas têm falado que o Cruzeiro vai fechar mais um. Além do Barreal, por exemplo, vai ter mais um jogador chegando para a ponta e para as beiradas, né? Vou comentar aqui com vocês. Quero falar também sobre um centroavante. Será que o Cruzeiro vai ao mercado em mais um jogador para essa função? E algumas opções também, né, que eu acho interessante. Algumas mais viáveis, outras nem tanto. Mas no meu ponto de vista, esse ponta que vai chegar no Cruzeiro, eu não ficaria surpreso se fosse um atleta mais para complemento de elenco do que um super grande jogador. Sinceramente, eu vou mostrar aqui então algumas alternativas que eu acho viável, né, para o Cruzeiro, mas quem sabe, né, o Cruzeiro tem surpreendido, na minha opinião, até positivamente no mercado, com algumas opções que eu nem esperava que o Cruzeiro iria contratar. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda aqui para chegarmos em 43 mil inscritos no YouTube. Quem puder deixar seu like e se inscrever nos ajuda bastante. É importante também você ativar as notificações aqui do canal, porque sempre quando postar um vídeo novo vai aparecer na tela do seu celular. E nós postamos em média aí 2 vídeos, né, por dia. O primeiro às 9h30 da manhã, o segundo ali de tarde por volta das 5 horas. Então é importante você ativar as notificações para ficar por dentro. Bom, então vamos lá, né? Quero deixar essa informação aqui, que alguns jornalistas trouxeram. Vou deixar aqui essa primeira informação lá do portal Guilherme Alves, né? Ele falou o seguinte, Cruzeiro não desistiu de trazer mais um jogador de beirada e intensificou conversa nos últimos dias. A diretoria vê dificuldade no mercado, mas trabalha para atender a um pedido de Larcamón. Pelo que apurei, um outro centroavante está praticamente descartado. E aí que tem outra notícia, né, do portal Cruzeiro 365, onde ele colocou aqui, literalmente todo mundo quer saber quem é o atacante de beirada que o Cruzeiro vai contratar. Os principais jornalistas, né, do estado estão correndo atrás disso e a diretoria aguarda, né, o nome a 7 chaves. Me arrisco a dizer que só tem um setorista sabendo de algo mais concreto, mas duvido que vá falar, né, alguma coisa por agora. Vamos ter que esperar. Então tem alguns pontos aqui interessantes. Valeu aí ao Cruzeiro 365 e o Guilherme Alves, que eu acho o seguinte, né, o Cruzeiro deve buscar mais um jogador. O Barreal foi anunciado nessa manhã de sexta-feira, já era de se esperar, né, que teria esse anúncio. E assim, eu acho que os pontas do Cruzeiro hoje já estão interessantes, né. Vamos colocar o seguinte: na minha opinião, o Cruzeiro tem mais ponta esquerda do que ponta direita. Eu acho isso um pouco ruim. Por exemplo, ponta esquerda, Gabriel Veron, o Arthur Gomes e agora o Barreal. Tudo bem, podem alguns, né, jogar pelo lado direito, mas eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um ponta pelo lado direito, que hoje eu só vejo, por exemplo, o João Pedro, o Matheus Pereira, e aí é isso, né? Eu acho que poderia ter um ponta em específico para esse lado direito. Então, não ficaria surpreso se acontecesse isso nos próximos dias, mas na minha opinião, poderia ser um jogador para complemento de elenco. Então não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse um cara menos badalado do que foi as últimas contratações, sabe? Um cara ali mais para complemento de elenco mesmo. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês, essa outra informação que fala de um centroavante, que aí eu discordo, tá? O Cruzeiro vai cometer o mesmo erro que fez no ano passado. Pode ser que não seja um erro se o Dineno conseguir manter o nível dele, que eu gosto muito do Dineno, e ser um artilheiro durante a temporada, mas não trazer nenhum atacante para ser reserva, vai ficar só com o Rafael Elias mesmo. Tudo bem, o Rafa Silva pode fazer essa função também, como um centroavante, até pelo lado direito também, tem jogado pouco, né? Mas, não sei, eu acho que eu esperava um centroavante ali de peso. Tudo bem, vamos esperar. Essa janela, eu até queria falar com vocês, essa agora fecha no dia 7 de março. O Cruzeiro tem um período de uma semana, basicamente, para fechar com esse novo jogador. Então, tudo bem, se daqui para o dia 7 fechar só com mais um ponto, já vai ter sido uma ótima janela. Vai abrir depois em abril e o Larcamón vai ter um período ali com alguns jogos, né, do início da reta final do Campeonato Mineiro e no início do Campeonato Brasileiro / Sul-Americana para analisar. E aí, se o Cruzeiro decidir que precisa de mais um centroavante, eu acho que vai lá e vai trazer, porque aí a janela fecha em abril e depois só reabre em julho, né? Então aí que vai ser um período mais longo, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Vou comentar agora sobre algumas opções que eu acho que seria uma boa. Não quer dizer que esses atletas tenham conversas ou algo nesse sentido para esse setor de ponta, né, de beirada aqui da Raposa. Bom, então vamos lá, né? Primeiro que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Juan Córdoba. Esse ponto aqui que eu acho bem interessante, ele pode jogar de ponta esquerda ou ponta direita lá do Deportivo Cali. Ele tem apenas 20 anos e começou com tudo nessa atual temporada. 8 jogos, 6 gols e 2 assistências jogando pelo Deportivo Cali da Colômbia. E lembrando, o contrato dele vai com a equipe, né, até junho desse ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato e para ele chegar por agora mesmo teria que ser uma pequena compensação financeira. É um jogador super jovem, só tem 20 anos, ano passado mesmo jogou só 24 jogos
um gol e uma assistência, então é uma aposta. Por isso que eu acho que o Cruzeiro nesse setor, ainda mais já tendo várias opções, Veron, Arthur Gomes, Matheus Pereira, enfim, eu acho que deve trazer um atleta mais para complemento de elenco do que uma super estrela, uma super contratação, e o Juan Cordoba acho que seria uma alternativa interessante. Ou você discorda? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Essa questão dele ter contrato só até junho, eu acho super bacana e super viável, né, de se pensar. Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo. Outro que eu acho interessante aqui também é o ponta Luiz Fernando, né? Já comentei várias vezes dele aqui com vocês, ó. Pode jogar de ponta direita e ponta esquerda, 27 anos de idade, está no Atlético Goianiense desde 2022 e começou bem o ano também, 8 partidas no Campeonato Goiano, 2 gols e uma assistência. No caso, o ano passado foi o melhor ano da sua carreira, ajudou o Atlético a subir da Série B para a Série A, somou 19 gols na temporada e 8 assistências, ou seja, 27 participações em gols em 52 jogos. Além disso, ele já tinha jogado bem em 2022. Olha esses números dele aqui, ó, contando Copa do Brasil, que o Atlético chegou nas quartas de finais, Sul-Americana, que o Atlético chegou nas quartas também, e no Campeonato Brasileiro, 39 partidas, 5 gols e 7 assistências. Já passou também pelo Botafogo, com alguns momentos de destaques, como por exemplo em 2019, e pelo Grêmio, onde ficou ali um pouco mais de um ano e meio, né, basicamente. E pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você acha, né, desse jogador, se poderia ser uma alternativa, se não, estou curioso para saber. Bom, então vamos lá, né? Quero falar aqui de mais uma opção, que é em relação ao Gustavo Mosquito, né? Esse ponto aqui do Corinthians, que assim, nessa atual temporada tem jogado com uma frequência razoável, foram 7 partidas até aqui, mas tem sido um reserva como um 13º jogador, vamos colocar assim, entra aí no decorrer da partida. Pode jogar também nos dois setores, ponta esquerda, ponta direita. É um nome que já teve o nome do Cruzeiro ventilado, mas tem um bom tempo, tá? É um jogador que já despertou interesse de outros clubes da Série A do Brasileirão e o Corinthians já anunciou que deseja negociá-lo. Eu acho um super atacante? Não, mas para complemento de elenco, quem sabe não poderia ser uma boa. Ele foi bem pelo Corinthians em 2021 e 2022. Nesses 2 anos ele somou 103 partidas, 8 assistências e outros 11 gols marcados. Temporada passada sofreu com algumas lesões, por isso jogou só 14 vezes e marcou um gol. E nessa temporada então, com esses 7 jogos disputados até aqui. Jogador que é revelado pelo Curitiba, já passou aí pelo Corinthians, Vila Nova, Oeste, Paraná. Eu acho uma opção ali, vamos colocar assim, né, um bom reserva nesse setor. Não chegaria para brilhar, encher os olhos, mas não acho que seria sensacional. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. E assim, se você concorda comigo também, né, que nesse setor de pontas eu acho que o Cruzeiro já está bem servido e não ficaria surpreso se chegasse mais um atleta para complemento de elenco do que mais uma super contratação. Um Bareal, um cara que vai chegar voando de alguma liga. Eu particularmente não estou tão confiante nesse ponto. Bom, para terminar aqui com vocês, eu quero falar de um aqui também que eu até fiz um vídeo, né, que é o Matias Rojas, que ele pode ser essa função também de meio ofensivo ou ponta direita, tá? Que aí seria um setor que o Cruzeiro precisa mesmo. Ele que rescindiu seu contrato com o Corinthians, vai ficar livre no mercado, vai entrar na FIFA, exigindo uma compensação, né, porque ele não recebeu luvas e direitos que serão quase de 5 milhões de reais, de acordo com o Jorge Nicola. E aí, né, poderia ser uma alternativa bacana. Ele teve o seu nome especulado no Cruzeiro em dezembro, quando a Raposa tentava a contratação do técnico do Racing, que já tinha trabalhado com o Rojas, e ele estava meio que encostado no Corinthians, mas na época a pedida do Corinthians para liberá-lo seria alto e os salários, que ainda certamente vai continuar alto, mas na minha opinião muito mais acessível agora que ele vai estar livre no mercado. Ele que nessa temporada pelo Corinthians, no Campeonato Paulista e Copa do Brasil, 10 partidas e uma assistência. No Corinthians no ano passado, 20 jogos e 2 passes. Bem diferente, né, o desempenho dele, que era, por exemplo, no Racing, que no meio do ano passado ele tinha jogado só metade da temporada, 18 partidas, 9 gols marcados e uma assistência. 2022 com 35 jogos, 7 gols e 5 passes. Então assim, acho um jogador interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse setor de ponta, você acha que o Cruzeiro precisa? O que você vê também dessa questão do Cruzeiro não trazer mais um centroavante? Você acha que só o Dineno, tendo o Rafa Silva, óbvio, tendo por exemplo, o Rafael Elias para essa função como um reserva imediato, o Fernando, você acha que já está bom? Pelo menos assim, para aqui pro início do Brasileirão, tudo bem, né? Mas se não der conta do recado, não ficaria surpreso se o Cruzeiro voltasse, fosse ao mercado em busca, né, de mais um jogador nesse setor. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos aí numa próxima. Valeu!